Olha, essa ideia surgiu da colocação desses nomes e dessa incursão no tradicionalismo através da minha própria essência, na minha infância, quando passava na campanha, nas instâncias de amigos, e criei esse amor enorme pelo gauchismo, né, pelas tradições, pelos cavalos, pelo gado. E também agora, depois de mais velho, já as minhas incursões pela pecuária. E isso foi fortalecendo essa coisa tão bonita, né, que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na região da campanha, e que vale ouro, né? Eu digo que isso é ouro, né? A gente não sabe aproveitar nada disso aí praticamente, porque até hoje não percebemos a riqueza que nós temos aqui, talvez com a sua plenitude, né, de reconhecimento de tudo que nós temos. Olha, talvez lá no seu início o empreendimento do Casa Pueblo, né, que a gente, das nossas vivências lá pelo Uruguai, Punta del Este, a gente criou uma admiração enorme por esse monumento que eu digo assim, cultural, que existe lá no Uruguai, que é a Casa Pueblo, né, lá em Punta del Este. E isso nos deixou bastante motivado para fazer um prédio todo branco aqui, né, obedecendo as cores da Casa Pueblo lá. E isso aí foi muito legal, porque eu acho que a partir daí que eu comecei a pesquisar as coisas. Nessa incursão eu já fiz uma breve pesquisa sobre tudo isso. E a partir dali não parei mais de pesquisar, né, e de entrar mais profundamente nesse mundo e na cultura rio-grandense. La tropilla se maneiro. Olha, o empreendimento mais marcante que eu posso te dizer, assim, na realidade foram todos. A gente soube dessa fazenda, dessa estância que tinha lá no Uruguai, que produzia os cavalos de ferro, né, aqueles cavalos que aguentavam marchas enormes, né, gigantes, de 700 quilômetros. Eu ficava impressionado como esses animais resistem, né? Pois lá tinha uma estância lá muito tradicional, uma das grandes estâncias que sobreviveu no Uruguai, que era La Invernada. E essa estância produzia os mouros de ferro, né? E eu gostava muito da pelagem moura, então eu me aproximei muito dessa história. Até que eu tive a oportunidade, nessas andanças pelo Uruguai, de assistir a narração por rádio de uma prova dessas de resistência. E eu fiquei encantado com a narração, e com o desenrolar da prova, e saber que os mouros estavam em primeiro lugar. E aí eu fui estudando, pesquisando, conversando, e acabei chegando nesse criatório. A gente fez uma pesquisa lá, foi muito bacana, sabe? A música que o Lisandro Amaral desenvolveu para os mouros da La Invernada é algo muito bonito, baseado na vivência diária da estância. A gente teve a oportunidade desse poeta e de colocar poesia, né, nessa história toda que a gente narrou dos mouros de ferro de La Invernada. Aqueles cavalos com G infinito, como diz o Lisandro, né? E isso nos deixou bastante motivado a continuar cada vez mais nisso aí. Uma coisa muito interessante que me marcou muito, né, e a gente acabou depois colocando o nome dos prédios, nominando os prédios do empreendimento, os 4 prédios do empreendimento, foi os padrijos da cabanha, que eles lá têm um cuidado enorme com o histórico dos pais tão importantes que fizeram a história daquela cabanha. Então é Lanceiro, é o Rei de Bastos, é o Capitão Alzaga e é o Alpamayo. São 4 padrijos que marcaram naquela estância lá a história dos mouros de La Invernada. Isso nos deixou muito, muito faceiro, porque a gente encontrava ali naquela estância a essência do Uruguai, a essência daquele povo, né, que tão simbolizado pela rusticidade, né? E o nosso autor e poeta Lisandro Amaral colocou numa das músicas essa poesia que diz assim, que La tropilla se maneiro,
ele capataz grita a forma, é sempre embuçá-la primeiro. E eu achei aquela ali bacana, porque eu gostava muito de ver os cavalos em forma, né? Desde guri eu gostava, eu ia lá para a estância da Taipa, e lá eles botavam os cavalos em forma, né? Aquilo era tão bonito e tão marcante. E aí eu reencontrei essa poesia aí, essa que o Lisandro colocou, do dia a dia da fazenda lá em Vernada. Isso é muito bom e muito autêntico, né? A estância eu acho que representa a essência do povo uruguaio. O Dalé Hotel, assim, foi um marco na nossa história, esse divisor de águas que nos fez assumir o tradicionalismo, né, para puxar o tradicionalismo para dentro da nossa empresa. Então, acho que o hotel foi aquilo, foi aquele ponto inicial, aquele corte que houve, né, para que nós realmente assumíssemos essa condição de sermos um contador de histórias, das boas histórias, das grandes histórias do Rio Grande do Sul. E ali nós fizemos, em homenagem ao cavalo crioulo, né? Todo aquele hotel é dedicado, ele é um templo ao cavalo crioulo, da nossa maneira, talvez seja o único templo assim ao cavalo crioulo que tenha até hoje, né? Porque ele se dedicou a fazer isso desde o início, pesquisou, foi atrás. Tem muitas fotos, muita poesia lá dentro daquele hotel e a gente se conforta muito, né? E dizer que foi ali que nos iniciamos toda essa viagem que nós estamos até hoje, né? Muito interessante também ali no Dalé Hotel é que na época nós contamos com a participação maior assim desse artista plástico bagiense, o Sérgio Coirolo, que nos ajudou ali a contar aquela história. Ele nos fez um quadro enorme em concreto que está na parede, fixado na parede, na frente do Dalé Hotel, exatamente com os cavalos em forma. E eu peguei exatamente para dar para ele como modelo uma foto lá em Vernada. E aquilo foi muito bacana. E acho que ali realmente nos deu aquele estalo. Depois a gente fez uma segunda homenagem e muito bacana também. Eu acho que foi decisiva assim para a nossa empresa, para ela se colocar assim nessa façanha de contadora da história, dessa rica história do Rio Grande, foi a homenagem que nós fizemos ao Wilson Souza, né? Realmente a gente via o tempo passar, via as coisas acontecerem e via o Wilson envelhecer, né? Sem que tivessem alguém homenagem de uma forma definitiva a esta figura que foi um herói aqui da nossa região, né, quando ganhou os primeiros freios de ouro lá no início e continuou ganhando e continuou sempre bem colocado nas provas ao longo da história, até que ele se aposentou. E a gente, não querendo deixar que essa história não tivesse um final feliz, a gente foi lá, falou com ele, pediu o apoio dele para que a gente colocasse a escultura dele e a escultura do cavalo que ele gineteava, ou que ele se apresentou na época, que é lá do Oswaldo Pons. E a gente teve a façanha de fazer isso, a primazia da façanha de fazer uma homenagem ao Wilson Souza. Ele ficou muito feliz, a gente fez uma bela de uma festa e o Wilson Souza está lá, né? Primeiramente, a primeira hotel a fazer uma homenagem ao Wilson desse porte foi o Dalé Hotel aqui, né? E está lá marcado para sempre. Definitivamente o Wilson vai estar lá na frente do Dalé Hotel, né? Exatamente marcando essa homenagem ao cavalo crioulo, e nada mais justo do que homenagear a grande façanha do Wilson Souza.